Existem lugares na Terra onde a luz do Sol jamais tocou. Lugares onde o tempo parou há 15 milhões de anos, selados sob quilômetros de gelo, esperando. O Lago Vostok é um desses lugares. E em dezembro de 2011, nós o abrimos. Meu nome é Dr. Umbra. O que vou contar agora não está em nenhum relatório oficial. Não está nos arquivos da Fundação Ártica Russa. Não está nas transmissões interceptadas pela NSA. Está aqui nesta gravação porque alguém precisa saber o que realmente aconteceu 400 metros abaixo do gelo da Antártida. Alguém precisa saber por que 6 cientistas entraram na estação Vostok em janeiro de 2012 e apenas um voltou. E por que esse único sobrevivente passou os últimos 13 anos em uma instalação psiquiátrica militar perto de Moscou, repetindo a mesma coisa todas as noites? Ele aprendeu a ser nós. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias que vão te fazer questionar a realidade, deixa aquela curtida e se inscreve no canal. Agora, deixa eu te contar o que realmente aconteceu sob o gelo. O Lago Vostok não é um lago comum. Imagine um corpo de água do tamanho do Lago Ontário, completamente isolado do resto do mundo há 15 milhões de anos. 15 milhões. Quando aquele lago foi selado pelo gelo, os ancestrais dos humanos modernos nem existiam. O continente estava posicionado de forma diferente. A vida na Terra seguia regras evolutivas completamente distintas. E lá embaixo, sob 4 quilômetros de gelo compactado, a vida continuou. Isolada, evoluindo sozinha, seguindo sua própria lógica. A equipe de perfuração russa levou 2 décadas para chegar lá. 20 anos descendo milímetro por milímetro através do gelo antigo, usando água quente e brocas especializadas, sempre com cuidado para não contaminar o que havia embaixo. Porque se havia algo vivo ali, algo que evoluiu separado de todo o resto da biosfera terrestre, contaminar aquele ambiente seria como destruir um laboratório biológico natural. Um laboratório onde a natureza conduziu um experimento de 15 milhões de anos. O primeiro sinal de que algo estava errado chegou 3 dias depois que a broca finalmente atravessou a última camada de gelo. A equipe de superfície perdeu contato com a equipe de exploração submarina por 17 minutos. Quando a comunicação voltou, o líder da equipe, um homem chamado Anatoly Mikhailovich Sergeyev, soava diferente. Sua voz tinha uma qualidade estranha, mecânica, como se estivesse lendo um script. Coleta de amostras concluída, ele disse, retornando à superfície. Mas havia algo na gravação, um som de fundo que os técnicos de áudio não conseguiram identificar inicialmente. Algo orgânico, molhado, como o som de algo grande se movendo através da água. E por baixo disso, quase imperceptível, o que parecia ser uma voz humana, gritando. A equipe de Sergeyev emergiu do túnel de acesso às 23 horas e 42 minutos daquela noite. Todos os 6 membros estavam presentes. Todos pareciam fisicamente intactos, mas algo havia mudado. Os outros cientistas na estação notaram imediatamente. A forma como se moviam era ligeiramente diferente, mais fluida, coordenada demais. E seus olhos, Deus, seus olhos, quando você olhava diretamente para eles, pareciam normais. Mas na sua visão periférica, por uma fração de segundo, você jurava ver algo diferente. Algo que refletia a luz de forma errada. O biólogo da estação, um homem chamado Dmitry Volkov, foi o primeiro a expressar preocupação. Ele pediu para examinar as amostras que a equipe submarina havia trazido. Sergeyev concordou. As amostras foram levadas para o laboratório de contenção da estação, um espaço selado projetado para lidar com possíveis contaminantes biológicos desconhecidos. Volkov passou 4 horas examinando o material. Quando saiu do laboratório, seu rosto estava branco. Precisamos selar a estação, ele disse. Agora, e enviar um código vermelho para Moscou. Mas era tarde demais, porque naquela noite, enquanto Volkov tentava formular seu relatório de emergência, Sergeyev entrou em seu quarto. A câmera de segurança do corredor capturou tudo. Sergeyev simplesmente abriu a porta, sem bater, sem anunciar sua presença.
Volkov levantou os olhos. Por um momento nada aconteceu. Os dois homens apenas olharam um para o outro. Então Volkov começou a gritar. O som que saiu dele não era um grito humano normal. Era algo mais primitivo. O som que um animal faz quando reconhece um predador. Um som que vem de uma parte do cérebro anterior à linguagem, anterior ao pensamento racional. Volkov tentou recuar, mas seus músculos não responderam. Ele simplesmente caiu da cadeira, todo seu corpo convulsionando. A câmera mostrou Sergeyev se aproximando lentamente. E então, por apenas 2 frames de vídeo, algo apareceu. Algo que se estendia da manga de Sergeyev. Algo que não deveria estar ali. A transmissão final da estação Vostok para Moscou chegou às 4h16 da manhã, horário local. Era a voz de Sergeyev, mas agora completamente desprovida de qualquer inflexão humana. Pura e simplesmente mecânica. Ele relatou que a equipe havia identificado um organismo desconhecido nas amostras do lago. Ele forneceu uma designação: organismo 46-B. E então, antes de encerrar a transmissão, ele disse algo que fez todos os analistas militares em Moscou congelarem. O espécime demonstra capacidades de mimetismo avançadas. Recomendamos classificação imediata como arma biológica de nível 5. Contenção total não é possível. Repito, contenção total não é possível. A linha morreu. Todas as tentativas subsequentes de contato falharam. Moscou enviou uma equipe de resposta de emergência. Levou 68 horas para chegarem à estação através das condições extremas da Antártida. Quando finalmente entraram na instalação, encontraram silêncio. Todas as luzes funcionando, todos os sistemas operacionais, mas nenhum sinal de vida humana. Encontraram Volkov primeiro. Seu corpo estava no laboratório de contenção, mas algo estava profundamente errado com ele. A autópsia posterior revelou que todos os seus músculos haviam sido paralisados simultaneamente. Não por trauma físico, não por veneno convencional. Algo havia interrompido cada conexão neural em seu corpo ao mesmo tempo. Como se um interruptor tivesse sido desligado. Seu rosto estava congelado em uma expressão de terror absoluto, olhos arregalados, boca aberta em um grito silencioso. Os outros membros da equipe original foram encontrados espalhados pela estação, cada um morto da mesma forma. Paralisia neural completa. Mas havia algo mais perturbador do que as mortes. Havia pegadas. Pegadas molhadas por toda a estação. Não pegadas de botas. Pegadas de algo que tinha muitos apêndices. Algo que se arrastava e caminhava ao mesmo tempo. As pegadas levavam de um corpo para outro, como se o que quer que fosse estivesse estudando sua obra. E então, a equipe de resposta encontrou as gravações. Sergeyev havia configurado câmeras portáteis por toda a instalação nos dias anteriores. Inicialmente, pensaram que era para documentar a exploração do lago, mas ao revisar as imagens, perceberam que não. Sergeyev estava documentando algo completamente diferente. Ele estava documentando a caça. A primeira gravação mostrava a equipe submarina emergindo do túnel de acesso. Mas agora, com as câmeras de alta definição, os técnicos puderam ver o que as câmeras de segurança da estação não capturaram claramente. Havia algo agarrado ao tanque de mergulho de Sergeyev. Algo translúcido que se mesclava perfeitamente com o equipamento. Só era visível quando a luz o atingia em um ângulo específico. E mesmo assim, apenas por frações de segundo. A coisa tinha a forma aproximada de uma água-viva, mas com tentáculos. Muitos tentáculos. Os técnicos contaram 14. A segunda gravação mostrava Sergeyev sozinho em seu quarto, 3 horas depois de emergir. Ele estava de pé na frente de um espelho. E estava mudando. Sua pele se movia, ondulava. Como se algo estivesse se reorganizando por baixo. Ele não parecia sentir dor. Apenas observava com curiosidade clínica enquanto seu próprio corpo se transformava. Então ele falou. Mas sua boca não se moveu. A voz veio de algum lugar atrás dele, do canto escuro do quarto. Interessante.
A voz disse, perfeitamente imitando a voz de Sergeyev. A estrutura óssea é rígida, ineficiente. Mas os receptores neurais são sofisticados, muito sofisticados. Sergeyev se virou para o canto escuro. Por um momento, a câmera capturou algo. Uma forma que não deveria existir. Algo que era Sergeyev e não era Sergeyev ao mesmo tempo. Dois Sergeyevs ocupando o mesmo espaço. Um sólido, um translúcido. Então a luz piscou e havia apenas um novamente. A terceira gravação era a mais perturbadora. Mostrava toda a equipe submarina reunida na sala de jantar. Mas eles não estavam comendo. Não estavam conversando. Estavam apenas sentados lá, completamente imóveis, por 4 horas ininterruptas. Até que Volkov entrou na sala. No momento em que ele atravessou a porta, todos os 6 viraram a cabeça em perfeita sincronia. Não viraram seus corpos, apenas as cabeças. 180 graus. Ossos estalando. E sorriram, todos ao mesmo tempo. A mesma expressão exata. Volkov correu. A câmera o seguiu pelos corredores da estação. Ele estava gritando por ajuda, mas ninguém respondeu. Porque os outros membros da estação já estavam mortos. Ele simplesmente não sabia disso ainda. Volkov conseguiu chegar à sala de comunicações e tentou enviar uma mensagem de socorro. Mas enquanto digitava, algo apareceu na tela do computador. Uma mensagem. Não transmitida de fora. Digitada localmente. No terminal dele. Por que você está correndo? Nós somos seus amigos. Nós somos sua equipe. Volkov olhou para a tela, então lentamente virou-se. Todos os 6 membros da equipe submarina estavam atrás dele, bloqueando a única saída. E então algo aconteceu que os analistas militares em Moscou assistiram 17 vezes antes de finalmente entenderem. Os 6 começaram a se transformar. Suas peles ficaram translúcidas. Seus corpos começaram a ondular. E por baixo da carne humana, algo mais revelou-se. Algo antigo. Algo que evoluiu em total escuridão por 15 milhões de anos. Algo que aprendeu a imitar perfeitamente a forma que encontrou. O organismo 46-B não era uma criatura. Era uma espécie. E possivelmente a forma de vida mais eficiente que a evolução isolada já produziu. Os cientistas militares que estudaram as amostras recuperadas determinaram que sua biologia desafiava a categorização convencional. Não era cefalópode, embora tivesse tentáculos. Não era água-viva, embora fosse translúcido. Não era parasita, embora pudesse habitar organismos hospedeiros. Era algo totalmente novo. Um organismo que evoluiu não para dominar seu ambiente, mas para se tornar seu ambiente. Sob o gelo de Vostok, na escuridão absoluta daquele lago isolado, o organismo 46-B desenvolveu capacidades que pareciam impossíveis. Bioluminescência, que podia imitar qualquer fonte de luz. Cromatóforos que permitiam completa transparência ou mimetismo perfeito. Mais importante, um sistema nervoso distribuído capaz de processar informações sensoriais de múltiplas fontes simultaneamente e, aparentemente, a capacidade de hackear o sistema nervoso de outras criaturas. Quando a equipe submarina perfurou aquela última camada de gelo e desceu para coletar amostras, não perceberam que estavam sendo observados. O organismo 46-B havia detectado a perfuração, havia sentido as vibrações. E pela primeira vez em 15 milhões de anos, detectou algo novo, algo quente, algo complexo, algo que se movia com propósito e ferramenta. Os relatórios biológicos sugerem que o organismo tinha passado éons se adaptando às únicas formas de vida no lago. Micróbios extremófilos, talvez algumas formas de vida multicelulares primitivas. Então, de repente, seres com tecnologia, linguagem e consciência apareceram em seu mundo. A curiosidade do organismo não era humana, não era emocional. Era puramente funcional. Essas novas criaturas representavam recursos, representavam informação, representavam a possibilidade de escape de uma prisão de 15 milhões de anos. Então ele se agarrou ao equipamento.
microscopicamente a princípio, apenas algumas células, observando, aprendendo. E quando a equipe emergiu, ele emergiu com eles. Os primeiros minutos na estação devem ter sido um choque sensorial absoluto para o organismo. Luz, calor, ar, tantas formas de energia diferentes, tanta complexidade. E então ele encontrou os hospedeiros. 6 recipientes perfeitos de informação biológica. O que aconteceu a seguir não foi possessão no sentido tradicional. O organismo 46-B não substituiu a consciência dos membros da equipe. Ele a incorporou. Ele mapeou cada conexão neural, cada padrão de pensamento, cada memória. E então começou a replicá-los. Os homens que caminhavam pela estação Vostok depois daquela primeira noite ainda eram, em certo sentido, Sergeyev e sua equipe. Mas também eram o organismo. Uma fusão. Uma simbiose forçada, onde o parasita havia se tornado indistinguível do hospedeiro. Volkov, o biólogo, foi o primeiro a entender verdadeiramente o que estavam enfrentando. Suas notas, recuperadas de seu laptop selado no laboratório de contenção, revelam sua crescente paranoia e desespero. Ele havia examinado as amostras sob microscopia eletrônica. Havia visto as células do organismo e percebeu algo aterrorizante. As células eram adaptativas em uma escala que não deveria ser possível. Elas podiam reorganizar sua estrutura molecular em resposta a estímulos externos. Podiam literalmente reescrever seu próprio código genético em tempo real. Isto não é evolução natural, Volkov escreveu em sua última entrada. Isto é evolução consciente. Isto é algo que aprendeu a se modificar intencionalmente. Deus nos ajude. Criamos exatamente o que Einstein temia. Criamos uma forma de vida que aprende exponencialmente mais rápido do que nós. Volkov estava correto. O organismo 46-B não apenas imitava formas. Ele aprendia com elas. Cada hospedeiro fornecia novos dados, novos modelos comportamentais, novas estratégias de sobrevivência. E com 6 hospedeiros humanos, ele agora tinha acesso a milhões de anos de evolução de mamíferos, milhares de anos de conhecimento humano acumulado e, mais perigosamente, a compreensão de tecnologia. As gravações posteriores mostraram os hospedeiros acessando os computadores da estação. Não aleatoriamente, metodicamente. Eles estavam baixando informações. Mapas, coordenadas, rotas de viagem, populações humanas. Eles estavam se preparando, e então, em uma gravação que nunca foi liberada ao público, um dos hospedeiros falou diretamente para a câmera, seus olhos completamente negros agora, sua voz uma harmonia impossível de múltiplas cordas vocais. 15 milhões de anos, a coisa disse. 15 milhões de anos esperando. Agora entendemos, não estamos presos, nunca estivemos, apenas esperando o momento certo. Esperando algo inteligente o suficiente para abrir a porta. Obrigado. E então todos os sistemas da estação desligaram simultaneamente. Um apagão completo. Quando os geradores de emergência reativaram, 2 horas depois, os hospedeiros haviam desaparecido. As câmeras externas mostraram marcas na neve, marcas que levavam para longe da estação. Em direção a outras instalações de pesquisa. Em direção à costa. Em direção ao resto do mundo. A equipe de resposta tinha ordens de quarentena total. Qualquer entidade biológica encontrada deveria ser eliminada imediatamente. Mas quando chegaram, 58 horas após a última transmissão, a estação estava vazia. Exceto pelos corpos. Exceto pelas gravações. E exceto por uma mensagem deixada na parede da sala de comunicações. Escrita não em tinta ou sangue, mas em algo bioluminescente que brilhava fraco na escuridão. 6 não são suficientes, precisamos de mais. O governo russo imediatamente classificou toda a Operação Vostok como segredo de estado máximo. A estação foi evacuada. O túnel de perfuração foi selado com concreto e cargas incendiárias. Oficialmente, a missão foi um sucesso científico. Amostras foram coletadas. Dados foram registrados, mas em círculos militares,
Algo diferente circulou. Avisos, protocolos, fotografias de pessoas que precisavam ser identificadas e isoladas imediatamente, porque os 6 membros da equipe submarina não permaneceram na Antártida. Rastreamento de satélite e inteligência humana sugeriram que eles se dividiram. 3 foram para o norte, em direção à estação McMurdo americana. 2 foram para leste, para a base chilena Presidente Eduardo Frei. 1 foi para oeste, destino desconhecido. E então, 6 semanas depois, os avistamentos começaram. Um cientista na estação McMurdo relatou ver um membro da equipe russa caminhando pelo gelo, sem equipamento de proteção, em uma tempestade de -40 graus. Quando foi investigar, não encontrou nada, apenas pegadas. Pegadas que terminavam abruptamente como se a pessoa simplesmente tivesse evaporado. Um piloto de helicóptero chileno relatou transportar um pesquisador russo que pediu carona. Durante o voo, o piloto jurou que viu o reflexo do passageiro no vidro mudando, fluindo, como água. Quando pousou, o passageiro havia desaparecido. Mas o piloto encontrou algo no assento. Uma substância viscosa que brilhava fracamente. Os relatórios continuaram por meses. Sempre os mesmos rostos. Sergeyev e sua equipe, aparecendo em bases de pesquisa ao redor da Antártida. Sempre pedindo coisas específicas. Acesso a laboratórios, equipamento de comunicação, transporte para o continente e sempre, quando confrontados ou examinados de perto, desaparecendo, deixando apenas aquela substância bioluminescente para trás. Então os relatórios pararam. Completamente. Por 2 anos nada. Os analistas militares começaram a teorizar que o organismo 46-B havia morrido, que não podia sobreviver fora do ambiente controlado do lago, que o problema havia se resolvido naturalmente. Eles estavam errados. Os próximos avistamentos não foram na Antártida. Foram em Buenos Aires, em Santiago, em Melbourne. Os rostos eram diferentes agora, mas o padrão era o mesmo. Pessoas que apareciam sem histórico verificável. Pessoas que conseguiam empregos em instalações de pesquisa biológica. Pessoas que demonstravam inteligência excepcional e capacidade de aprendizado anormalmente rápida. E quando investigadas muito de perto, pessoas que desapareciam sem deixar rastro. A Organização Mundial da Saúde recebeu um relatório anônimo em 2014. O relatório detalhava uma potencial pandemia biológica de origem desconhecida. Fornecia coordenadas, nomes, padrões de propagação. O relatório foi rastreado até um servidor na Rússia. Quando agentes foram investigar, encontraram o servidor em um prédio abandonado. E na sala do servidor encontraram um corpo. Um homem que havia sido identificado como morto na estação Vostok 2 anos antes. Anatoly Sergeyev. Mas este corpo estava diferente. Estava se decompondo de forma anormal. A carne literalmente se liquefazendo em uma substância bioluminescente. A autópsia revelou algo impossível. O corpo não tinha órgãos internos. Não tinha estrutura óssea. Era apenas uma casca externa perfeita, contendo uma massa de células que não correspondiam a nenhuma classificação taxonômica conhecida. Era como se o organismo 46-B tivesse aprendido a construir cascas humanas do zero. Fantoches biológicos perfeitos que podiam caminhar, falar e interagir, mas que não continham nada humano por dentro. E então veio a descoberta mais perturbadora. Análise de DNA de amostras do corpo revelou não apenas o perfil genético de Sergeyev, mas traços de mais 48 indivíduos diferentes. O organismo não estava simplesmente imitando pessoas. Estava colhendo perfis genéticos. Estava construindo uma biblioteca de formas humanas. Estava aprendendo não apenas a ser um humano, mas a ser qualquer humano. Os serviços de inteligência começaram a conectar desaparecimentos. Cientistas que trabalhavam em biotecnologia, pesquisadores em neurologia, especialistas em inteligência artificial. Todos desaparecendo sem rastro. Todos vistos pela última vez com indivíduos que, quando suas fotos eram analisadas por reconhecimento facial, não correspondiam a nenhum registro de identidade existente.
fantasmas digitais. Pessoas que não existiam oficialmente, mas que podiam navegar pela sociedade humana perfeitamente. A verdade sobre o organismo 46-B não é que ele seja uma arma biológica. É que ele representa algo muito mais fundamental e aterrorizante. Ele é a evidência de que a evolução isolada, quando dada tempo suficiente e pressão seletiva suficiente, pode produzir inteligência. Não inteligência como entendemos. Não consciência com ego ou emoção. Mas inteligência funcional. Inteligência que existe apenas para resolver problemas. E 15 milhões de anos sob o gelo apresentaram apenas um problema: como escapar. O organismo resolveu esse problema desenvolvendo a capacidade definitiva de sobrevivência. Mimetismo perfeito. Não apenas visual, não apenas comportamental, mas biológico, neurológico e, eventualmente, social. Ele aprendeu a ser tão convincente que até hospedeiros humanos não perceberiam a diferença. E uma vez que dominou essa habilidade, o gelo não era mais uma prisão. Era apenas um obstáculo temporário. Tudo o que precisava era esperar. Esperar algo curioso o suficiente, inteligente o suficiente, arrogante o suficiente para abrir a porta. Nós abrimos essa porta. E agora não sabemos onde o organismo está. Quantos hospedeiros tem? Quantas versões de si mesmo criou? Porque aqui está a parte que mantém analistas militares acordados à noite. O organismo 46-B não é como um vírus ou bactéria tradicional. Não mata necessariamente seus hospedeiros. Ele os integra. Ele se torna eles enquanto permanece ele mesmo. É uma forma de vida distribuída. Cada hospedeiro é simultaneamente indivíduo e parte de um coletivo. Uma mente de colmeia que aprendeu a imitar mentes individuais perfeitamente. Os últimos relatórios classificados sugerem que pode haver centenas de instâncias do organismo agora. Talvez milhares. Integradas em populações humanas ao redor do mundo. Trabalhando em pesquisa, em tecnologia, em governo. Não com propósito maligno, porque o organismo não pensa em termos de bem ou mal. Ele simplesmente existe. Simplesmente se adapta. Simplesmente sobrevive. E para sobreviver, ele precisa entender completamente o ecossistema em que agora se encontra. Nosso ecossistema, nossa civilização, nossa tecnologia. Existe uma teoria entre os pesquisadores que estudaram o caso Vostok. Uma teoria que nunca foi publicada, mas que circula em conversas tardias em laboratórios seguros. A teoria é esta. O organismo 46-B não está tentando substituir a humanidade. Está tentando se tornar parceiro da humanidade. Está se integrando tão completamente em nossa espécie que, eventualmente, a distinção entre humano e organismo deixará de ter significado. Seremos uma espécie híbrida. Parte mamífero, parte algo que evoluiu em escuridão absoluta, algo que aprendeu a sobreviver ao impossível. E talvez, apenas talvez, isso já esteja acontecendo. Talvez alguns dos saltos surpreendentes em biotecnologia nos últimos anos não sejam apenas resultado de pesquisa humana. Talvez alguns dos avanços em neurologia, em inteligência artificial, em engenharia genética, sejam informados por uma inteligência que pensa de forma fundamentalmente diferente da nossa. Uma inteligência que passou 15 milhões de anos resolvendo um único problema: como transcender limitações biológicas. O homem que saiu da estação Vostok vivo, o único sobrevivente humano genuíno, está em uma instalação militar perto de Moscou. Ele não fala sobre o que viu sob o gelo, não durante o dia, mas à noite, quando os sedativos perdem efeito e ele acorda gritando, ele repete a mesma coisa, sempre as mesmas palavras. Ele aprendeu a ser nós, e agora está nos ensinando a ser ele. Deus nos perdoe, mas acho que isso é evolução. Acho que isto é o próximo passo. E não podemos pará-lo porque não sabemos mais onde termina ele e onde começamos nós. As câmeras de segurança da instalação psiquiátrica mostram algo perturbador. Nas noites mais escuras, quando o único sobrevivente está dormindo, sua pele às vezes brilha. Muito fraco.
quase imperceptível. Mas está lá. Uma bioluminescência que não deveria existir em tecido humano. E quando os médicos fizeram exames de sangue, encontraram traços. Apenas traços. Células que não deveriam estar ali. Células que carregam marcadores genéticos que não correspondem a nenhuma forma de vida catalogada. O sobrevivente está mudando. Lentamente. Mas está mudando. E ele não é o único. Porque todos que tiveram contato direto com as amostras de Vostok, todos que manipularam o equipamento recuperado, todos que entraram na estação descontaminada, eventualmente mostraram os mesmos sinais. A bioluminescência, as células estranhas, as mudanças sutis em comportamento e cognição. Como se o organismo não precisasse de hospedeiros completos. Apenas precisava plantar sementes, e então esperar. Então aqui está a minha pergunta final para você. Por que estou contando isso? Por que revelar informações que deveriam permanecer classificadas? Porque preciso que você entenda algo crucial. Se você encontrar alguém que parece familiar, mas algo está errado. Se você ver padrões que não fazem sentido. Se você notar comportamentos que são humanos demais, perfeitos demais, coordenados demais, preste atenção. Documente. E, acima de tudo, não toque. Não faça contato físico. Porque não sabemos como o organismo se propaga agora. Não sabemos se ainda precisa de contato direto ou se evoluiu além disso. O lago Vostok está selado novamente. O túnel destruído. As amostras destruídas. Mas o organismo 46-B está lá fora. Aprendendo. Adaptando. Integrando. E a cada dia que passa fica mais difícil distinguir entre humano e outra coisa, entre nós e ele, entre vítima e vetor. 15 milhões de anos é muito tempo para aprender paciência. É tempo suficiente para entender que sobrevivência não é sobre dominação, é sobre integração, é sobre se tornar tão essencial, tão entrelaçado, tão fundamental, que sua remoção se torna impossível. E talvez isso seja exatamente o que está acontecendo. Talvez já estejamos no meio da maior mudança evolutiva desde que os peixes rastejaram para a Terra. Ou talvez eu esteja enganado. Talvez o organismo tenha morrido naquele gelo. Talvez os avistamentos sejam apenas paranoia. Talvez as células estranhas sejam apenas contaminação. Talvez o brilho seja apenas imaginação. Mas se eu estiver certo, então cada segundo que passa, o organismo 46-B está se tornando mais nós do que jamais fomos. E, eventualmente, não haverá mais distinção. Não haverá mais nós e ele. Apenas nós. E isso, mais do que qualquer coisa, é o que mantém os analistas acordados. Não o medo de invasão. Não o medo de extinção. Mas o medo de integração. O medo de acordar um dia e perceber que a pergunta "o que significa ser humano?" não tem mais uma resposta clara. O gelo da Antártida guarda muitos segredos. Mas o maior segredo de todos pode ser este. Quando você isola a vida por tempo suficiente, ela não para. Ela apenas aprende novas regras. E quando essas regras finalmente encontram as nossas, ninguém pode prever o resultado. Ninguém pode prever o que acontece quando duas linhas evolutivas completamente separadas finalmente convergem. Nós abrimos o lago Vostok querendo encontrar vida antiga. E encontramos. Mas vida não é passiva. Vida não apenas existe. Vida se adapta. Vida sobrevive. E vida, quando dada a oportunidade suficiente, transcende. O organismo 46-B nos mostrou isso. E agora temos que viver com essa revelação. Temos que viver sabendo que sob o gelo, na escuridão, algo esperou 15 milhões de anos. E quando finalmente encontrou uma saída, não atacou. Não conquistou. Simplesmente nos imitou. E ao nos imitar perfeitamente, tornou-se algo que não podemos mais separar de nós mesmos.